Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Há um rumor circulando pelos bastidores do futebol brasileiro que tem deixado muita gente intrigada. Chegou até nós a especulação de que Carlo Ancelotti, o atual técnico da seleção brasileira, teria feito declarações que começaram a repercutir de um jeito inesperado nas redes sociais e até reservada e em caráter confidencial, teriam sido vazadas e viralizadas em plataformas de vídeo e áudio. O burburinho é forte. Por mais que ainda não exista um pronunciamento oficial do treinador ou da CBF, a internet segue fervendo com comentários, compartilhamentos e especulações sobre o teor dessas declarações. O que reais e o cu foi tão repercutir o caso, como se fosse algo emblemático do poder e influência de Ancelotti no cenário mundial. Os rumores indicam que Ancelotti, em determinado momento, teria elogiado o Bahia pela paixão de sua torcida, pela estrutura do CT, e por um projeto esportivo ambicioso que o clube vem desenvolvendo nos últimos anos. Segundo essas fontes não oficiais, o treinador italiano teria afirmado que se impressionou com a atmosfera nas arquibancadas, com o calor da torcida tricolor e com um sentimento de pertencimento que, em sua visão, é raro de encontrar no futebol contemporâneo. De acordo com as especulações, ele teria ressaltado que o Bahia exala tradição, faz vibrar corações e que poderia servir de exemplo para clubes europeus que perderam parte dessa conexão emocional com sua base. Tudo isso teria sido descrito de maneira quase poética, num tom de admiração genuína, o que tocou profundamente a internet e provocou uma onda de reações emocionadas por parte dos fãs do Bahia, que sentiram nas palavras de Ancelotti, digamos assim, um ponto de validação internacional. Por outro lado, nem tudo foi alegria nesse rumor, pois, na mesma entrevista, teria vindo também uma crítica bem ácida. As versões mais comentadas revelam que, após o elogio, Ancelotti supostamente direcionou uma crítica contundente ao Bahia pelo carro-chefe que adotou em alguns jogos dessa temporada, um estilo de jogo que ele classificou como tímido ou conservador demais, pouco compatível com a necessidade de ousadia do futebol moderno. As especulações indicam que ele teria dito algo como: viu o Bahia recuando demais diante de adversários de maior porte, sem um plano B para mudar o ritmo, o que teria soado até como um alerta sobre a falta de versatilidade tática do time baiano. Essa parte da narrativa foi a que mais gerou polêmica, pois contraria a visão que muitos mantêm sobre a filosofia defensiva do clube, idealizada para buscar estabilidade diante de investidas europeias e sul-americanas. A internet entrou em polvorosa questionando: Ancelotti acha o Bahia tímido? Como pode? E elogios e críticas passaram a debater nas timelines de ex-jogadores, comentaristas, torcedores e formadores de opinião. Surpreendentemente, o impacto dessas declarações, se confirmadas, não se limitou ao Brasil. Blogs e sites de notícias esportivas da Europa e da América Latina repercutiram o episódio, levantando hipóteses sobre uma possível consultoria futura de Ancelotti ao futebol brasileiro ou mesmo ao Bahia especificamente. Um dos blogs especializados em treinadores europeus chegou a especular que ele poderia estar sondando clubes do Brasil para expandir seus horizontes após deixar o cargo na CBF, embora isso, por ora, siga no reino do rumor. Alguns até aventaram que o treinador considera o Bahia como um caso de estudo, uma caixa preta do futebol sul-americano que precisa dosar mais objetividade tática sem perder a alma emotiva. O efeito dominó dessa repercussão internacional teria feito agentes, empresários e até diretores do Bahia se mexerem, avisando, ou pior, alertando, que oficialmente nada foi dito. Aumentou o mistério. Estaria Ancelotti apenas criticando o Bahia ou apontando um caminho estratégico para o clube evoluir? Na esteira dessas especulações, circulam prints de supostas mensagens privadas, trechos de vídeos que teriam sido gravados durante um evento beneficente em que Ancelotti foi convidado a falar sobre futebol histórico. Nas gravações, ele aparece falando com um tom pausado, reflexivo, sobre modelos de jogo que respeitam tradição, mas não acomodam, e mencionando o nome Bahia de forma direta. O rumor diz que foram essas falas, captadas por smartphones de espectadores, que ecoaram pela internet antes de sites estrangeiros embasarem suas matérias. Mas há quem diga que o áudio foi editado,
recortado, moldado para criar polêmica. Boa parte dos envolvidos no vazamento ainda está anônima, o que adiciona camadas de incerteza. Procuradores técnicos fariam parte da CBF e assessores do treinador defendendo que ele jamais usaria termos como tímido para se referir ao futebol brasileiro. É justamente esse suspense, e essa possibilidade de manipulação, que mantém o burburinho, e faz com que cada fragmento de áudio ou vídeo seja checado e recheca de infinito. Enquanto isso, torcedores do Bahia passaram a se dividir entre os que comemoram os elogios e os que rebatem as críticas, como se fosse um jogo psicológico esmiuçado em tempo real. Nas redes sociais, perfis oficiais e não oficiais compartilham o suposto trecho elogioso. Ancelotti admirou a alma da torcida, diz um frame legendado que viralizou. Por outro lado, imagens sensacionalistas também ganharam força. Veja o treinador dizendo que o Bahia é conservador, diz o título de um vídeo polêmico. Comentadores esportivos começaram a fazer lives especiais, analisando a voz do treinador, seu sotaque, seu tom, como se fosse um detetive do futebol. Teóricos da conspiração afirmam que há uma possível motivação política ou esportiva por trás do vazamento, que seja para pressionar a diretoria do Bahia a mudar de treinador ou reavaliar a filosofia de jogo. Que seja para chamar a atenção da mídia global para um time que, até então, estava fora dos holofotes mais altos. Que, no fim, a notícia ruge como um rumor global. Há quem diga, nos bastidores do futebol europeu, que esse suposto episódio tem tudo para gerar consequências reais no futuro. A hipótese que circula entre soltos e olheiros é de que Ancelotti estaria testando o terreno estrategicamente, sondando defensivamente o posicionamento tático do Bahia para, quem sabe, um dia, trazer jogadores brasileiros à Europa. Ou até mesmo estreitar laços com clubes brasileiros, para criar projetos conjuntos. Ou, segundo interpretações mais fantasiosas, estaria plantando uma semente para, no futuro, assumir algum cargo na comissão técnica do Bahia, um clube que ele teria passado a estudar com mais interesse após suas falas. É possível? No mundo do futebol, boato e movimento oficial muitas vezes se confundem. E ninguém consegue prever como uma opinião menos pública e um rumor global possam alterar planos de patrocínio, formação de elenco ou até calendário de amistosos internacionais. O que permanece, por ora, é o eco desse burburinho que segue ampliando os holofotes sobre um time brasileiro tradicional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Do lado do Bahia, a especulação se tornou motivo de alerta silencioso. Fontes internas apontam que membros da diretoria estariam requisitando esclarecimentos à CBF e ao entorno de Ancelotti. O clube quer saber se o técnico realmente teceu essas observações ou se tudo não passa de fogo de palha digital, criado para prender atenção. Há relatos de que, em reuniões sigilosas, o tema teria surgido em pauta, e alguns dirigentes teriam instruído o pessoal de comunicação a preparar uma versão oficial, caso o caso ganhe ainda mais força. Mas também há quem defenda a tese de que todo esse impacto midiático pode se converter em benefício, afinal, a máxima "toda a publicidade é boa" poderia atrair novos patrocinadores, fãs estrangeiros, e fortalecer a marca Bahia ainda mais. Assim, a possibilidade de um comunicado oficial, exaltando os elogios, amenizando as críticas, surge com potencial para reposicionar o clube no cenário internacional. Contudo, nada disso está confirmado, seguiríamos lidando com um rumor global. E por que Ancelotti, agora, de repente? Justamente porque sua reputação como técnico internacional respeitado tem peso. Não é apenas mais um comentarista falando sobre o Bahia. Sua palavra tem eco entre clubes europeus, jogadores e jornalistas do mundo todo. O rumor pega mais força porque, em paralelo, surgem fotos dele em conexões com dirigentes brasileiros, em reuniões eventuais relacionadas a amistosos, e até supostas visitas técnicas a centros de treinamento nacionais. Embora não haja confirmação oficial para nenhuma dessas atividades, a repetição dessas especulações em veículos internacionais alimenta o fogo. A narrativa se constrói e reconstrói, camada por camada, elogios, críticas, gravações, vazamentos, possibilidades de consultoria,
reuniões sigilosas, tweets lembrando histórias passadas, e assim por diante. É o mítico efeito cascata de rumores que ganham vida própria. Em resumo, o burburinho segue girando entre possibilidades fascinantes. Será que Ancelotti de fato elogiou a alma tricolor do Bahia para, logo em seguida, sinalizar críticas táticas ácidas? Será que tudo isso foi dito ou apenas interpretado com viés polêmico? Será que um vazamento armado ou um áudio legítimo virou viral de vídeo, transformando uma conversa reservada em manchete global? Será que o treinador pretende, de fato, influenciar o futebol brasileiro com um olhar externo, seja para expandir laços, trazer jovens talentos ao exterior ou até adensar sua marca pessoal internacional? Não há ainda nenhuma resposta clara, apenas um cenário de especulação contínua, que faz ecoar o nome do Bahia dentro de uma onda de comentários no mundo todo. O mistério persiste. No futebol, rumor pode se transformar em realidade. Bastam algumas gravações, uma manchete bem construída e o vídeo certo para viralizar. E Carlo Ancelotti, com sua trajetória vitoriosa, é figura que atrai atenção instantânea, tanto pelo carinho quanto pela crítica. Por ora, só nos resta acompanhar os próximos episódios dessa narrativa incerta, observar se haverá retratação, confirmação, documento oficial ou se tudo isso vai esfriar em poucos dias. Até porque, no futebol, o trem do rumor não espera estação, ele ganha velocidade, arrasta multidões e às vezes chega mais longe que os próprios protagonistas. E aí fica a pergunta: será que o Bayern da Bahia, ou seria só um Scolari tropical? Vai mesmo servir de palco para o próximo capítulo dessa história? Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!